Sentar, e eu acredito que eu vou falar aqui bem rapidinho, né? Pastor, até que horas? Até 4, né? Até 4 horas, amém? Então, assim, é bom estar de volta aqui, né? Quando foi, pastor, que o pastor que guarda as datas? Setembro do ano passado, né? E ele estava compartilhando conosco, né, como essa igreja tem crescido, como essa igreja tem avançado no reino de Deus, como vocês têm ganho novas pessoas para Jesus, né? Isso alegra muito o nosso coração. Que como nós, né, a igreja do Senhor, independente de denominação, né, a gente se alegra e nós também queremos ver esse crescimento do reino de Deus se expandindo aqui na terra. Então, eu sei que essa cidade aqui tem crescido muito, né? O pastor tem falado, olha, já tem tantos bairros aí que são novos, assim como lá em Porto Velho. Eu falo, Deus, como é que a gente vai conseguir, né? Só no poder de Deus mesmo para a gente conseguir alcançar essas pessoas. Tem muitas pessoas ainda que nós precisamos ganhar para Jesus. Amém? Então eu fico feliz realmente de estar ouvindo essas novidades, né, dessa igreja aqui tão preciosa, tão maravilhosa. Mas eu vou falar rapidinho. Que essa palavra, na verdade, eu ministrei rapidinho na minha área, né? Lá em Porto Velho, eu tomo conta de uma área, nós ainda é pequena. Nós estamos com 32 células, né, debaixo da minha cobertura, que é a área azul. Então lá a gente dá o nome, né? A minha é a área do leão, do leão de Judá, né? Então, nós estamos com 32 células lá e eu estava ministrando para essa área, essa palavra, que eu acredito que é para todo crente e principalmente para nós, eu, você, que estamos em liderança de alguma forma. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa empresa, de alguma forma, cada um de nós está sujeito à autoridade ou está em autoridade. Quem aqui é líder de uma célula ou de um setor, é um discipulador? Amém. Né? Muitos aqui, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses 1:27. Na verdade, essa palavra, o título dela é Filipenses 1:27. Fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estás firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Só repetindo mais uma vez esse versículo: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. E a parte B do versículo, lá bem no final, fala assim: lutando juntos pela fé evangélica. Amém? Então, acima de tudo, né, o apóstolo Paulo falando aqui aos Filipenses, que nós temos que viver um modo digno do Evangelho. A nossa vida, ela tem que ser digna de Cristo. É isso que ele está falando. Nossa vida, ela tem que realmente valer a pena.
O que Cristo fez por nós tem que valer a pena. Então, como é essa vida cristã? Como é que o crente vive a vida cristã? Não é essa vida rotulada, né? Aquela vida rotulada que todos nós conhecemos. Então, como é essa vida rotulada de todo crente? Aleluia! Levanta a mão aqui na igreja. Ai, que louvor abençoado. Vamos bater palma. Vamos sair com a mão vermelha, né? De tanto bater palma aqui. Na hora da adoração, sabe? Levanta a mão, fecha os olhos. Essa é a vida rotulada do crente. É o que o crente muitas vezes acha que é assim. E o mundo acha que a vida do crente é essa. Então essa é a vida rotulada, né? Longe do chamado de Deus. É a vida comum. É a vida comum. E só que essa vida, só aqui, só levantando a mão, só congregando, não que congregar não é um fato, deve ser um fato na nossa vida, sim, deve. Ele tem que ser, porque é um mandamento. A Bíblia fala lá em Hebreus que não deixemos de congregar. Não é esse mérito, não estou indo nesse mérito, mas eu estou falando da vida aqui dentro da igreja. Porque muitas vezes nós achamos que essa vida aqui é a vida cristã. Mas essa vida só de vir neste lugar, ela não é a vida que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Filipenses. Amém? Quem está me entendendo aí, como fala o pastor João, quem está entendendo? Então, muitos, né, de nós pensa, a gente começa a pensar, não, peraí, existe algo a mais fora daqui? Existe algo que eu posso fazer além desse espaço? Eu me lembro que quando eu converti, eu tinha uma visão realmente de como é que era a vida na igreja. Então, como uma boa católica, eu ia para a igreja católica, eu era assídua, né, das missas, fazia parte. E como eu morava em Belém, era adepta, né, da Nazaré, e estava lá e morava no bairro de Nazaré. Então eu realmente achava, quando eu converti numa igreja congregacional, eu achava que era daquele jeito que eu tinha que me comportar, daquela forma que eu tinha que me comportar. E aí, com o passar dos tempos, que a gente vai acomodando. Quem já tem 20 anos de igreja aqui? Quem tem 20 anos? Olha só, né? Que legal, muito bom. Sabe o que acontece com o passar do tempo? Eu converti quando eu tinha 18 anos. Então, hoje eu tenho 45 anos. Tenho 45 anos. E aí o que acontece? Dos meus 18 aos 45 que eu estou agora, eu estou na igreja. E muitas vezes esse vir para a igreja, estar compartilhando com os irmãos, estar congregando com eles, a nossa mente começa a ficar diferente. Esse cotidiano, ele começa a ser automático na nossa vida. E esse cotidiano, na verdade, ele começa a criar uma ferrugem em nós. E começa a criar um tipo de vida que eu vivi lá no mundo, lá atrás. Uma vida religiosa. Sabe aquela vida religiosa? Também é aquela que eu posto uma foto no Facebook, na casa do Senhor.
Aí dá um sorriso, aí só aquele sorriso, né? Só aquele sorriso. A alegria do Senhor é a minha força. O sorriso formoseia o rosto. E acha que essa vida é a vida que Filipenses está falando. O Rick Warren, né? Aquele que fez quem já leu aquele livro, Uma Vida com Propósitos aqui. Quem já leu esse livro? Alguém? Gente, deixa eu falar para você. Vale a pena você ler esse livro. É um devocional. Todo dia tem uma lição para você. E é assim, é maravilhoso. Aí, quando você lê um dia, são 40 dias, se eu não me engano. Quando você lê o primeiro dia, aí você já quer dar uma folheadinha para ler o segundo dia, mas você tem que segurar. Mas é um livro maravilhoso, anota aí, é Uma Vida com Propósitos. Então ele diz assim: o modo que você enxerga a sua vida molda a sua vida. O que quer dizer isso? Do jeito que você vê, vai moldar o resto da sua vida. Vai ser um molde. Todo dia a mesma coisa. É assim, 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 assim. Eu já vou chegar lá, né? Com o que eu quero falar para vocês desse versículo. Então, o modo que eu enxergo a vida é o modo que eu vou moldar a minha vida. O jeito que eu enxergo é o jeito que eu vou fazer. Então, essa vida da igreja, ela começa a ficar assim para nós. Ela começa a ficar desse jeito para nós. Ela começa a criar um ciclo na nossa vida de religiosidade. E sabe o que acontece com a religiosidade dentro da nossa vida, dentro de nós, na nossa vida cristã? A gente acaba gostando. E a gente acaba achando que essa é a vida. Essa é a vida, é o modo digno do Evangelho de Cristo. Acha que esse é o modo digno do Evangelho de Cristo. Então, o que você tem feito para ser digno de Cristo? O que nós, como crentes, como cristãos, como irmãos em Cristo, né, como alguém que compreende, eu acredito que aqui cada um de nós compreende o Evangelho, né? O que nós estamos fazendo para viver um modo digno para Cristo? O que nós estamos fazendo? Então, até eu falei para vocês, né, que quando eu falei isso na nossa reunião lá, eles falavam: vai, que palavra, né, que palavra estranha. Como assim? Eu estou vivendo bem, eu dou bom testemunho. Eu tento ser fiel nos meus dízimos, né? Eu quero devolver aquilo. Eu penso que viver o modo digno de Cristo é isso. Também faz parte da nossa caminhada cristã. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, sim. Mas tem algo além que o Senhor, Ele quer falar para nós. Viver o modo digno do Evangelho é fazendo o que o Senhor mandou fazer. O que Deus nos mandou fazer? O que é o cerne, né? O que é o cerne de toda a Bíblia? O que está aqui no centro disso aqui? O que começou desde o princípio? O que lá em Gênesis a Bíblia fala sobre o que é a vida cristã. O que a gente precisa aprender sobre a vida, sobre a obra de Deus aqui na terra. Eu lembro de uma palavra que a gente sempre fala nos encontros,
que é sobre a visão da igreja. E nessa palavra ele fala assim, que o sonho de Deus, era o sonho de Deus, quando ele criou Adão, de que aquele Adão, né, que aquela pessoa, ela refletisse a glória de Deus. E aí ele falou para Adão assim, olha, cresça e multiplica, e se multiplica. E o desejo, a vontade de Deus era que Adão e Eva, eles tivessem filhos, e esses filhos fossem igual a Adão e Eva, filhos criados à imagem e semelhança de Deus. E Adão e Eva, eles viviam como? Eles viviam na plenitude de Deus. Eles não conheciam o que era pecado. Eles não conheciam o mundo como nós conhecemos. Eles eram cheios da glória de Deus. E Deus estava dizendo para ele, olha, cresçam e multiplicam, porque eu quero filhos igual vocês, cheios da glória de Deus. Amém? O propósito de Deus nas nossas vidas, a obra de Deus hoje não mudou. O que Deus deseja para nós? Que nós possamos gerar filhos cheios da glória de Deus. Amém? E que a gente possa causar um alvoroço nesse lugar. Assim como ontem, até lá nos arredores onde eu estava, na cidade de Ouro Preto, onde eu estava, eu sabia o que estava acontecendo aqui em Ji-Paraná. Qual de vocês aqui não sabia que estava acontecendo? Levanta a mão aí, vou até esconder a minha, porque eu não sabia, que eu já estava sabendo o que estava acontecendo aqui. Todos nós fomos invadidos por aquela notícia de ontem, sim ou não? Sim, né? Todos nós sabíamos o que estava acontecendo aqui em Ji-Paraná. Então Deus também, Ele deseja que nós, como cristãos, possamos causar isso também aqui. Olha o que está acontecendo lá em Ji-Paraná. O poder de Deus desceu ali, gente, e o negócio está acontecendo lá. Existe algo diferente, algo de bom acontecendo naquele lugar. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas sabe o que acontece? Muitos de nós não conseguimos compreender e colocamos travas e freios em nós, para que a gente possa entender a obra de Deus, o que Deus quer para nós. Algo que é bíblico, que está na Bíblia, mas acaba que nós não entendemos. Nossos olhos espirituais, eles ainda estão fechados, muitas vezes por causa de nós mesmos. Então, é fazendo o que o Senhor mandou fazer, é sermos a revelação manifesta de Deus no mundo, é termos um propósito, que é fazer o seu reino conhecido e Jesus, e expressar Jesus através da nossa vida, né? Acontece que muitas vezes a gente expressa sim algo, mas menos Jesus, com nossas atitudes, com o nosso jeito, com aquilo que nós não falamos, aquilo que nós nos fechamos, não expomos, não ganhamos pessoas, não importando com aquelas vidas, fechando o nosso coração para o projeto de Deus, aquilo que Deus tem colocado para essa igreja. Então, muitas vezes a gente diz assim, não, eu quero fazer parte, mas eu quero fazer parte até aqui, na medida do que eu posso. E muitas vezes a gente pode mais do que aquilo que a gente está liberando para Deus.
Amém? Então, Deus espera. Esse é o viver o modo digno de Cristo. Pelo aquilo que Ele fez por nós. É o mínimo que Ele está pedindo. E eu vejo que muitas vezes, dentro da minha igreja e dentro de muitas igrejas que a gente conhece, tem passado, tem ouvido, vê na televisão, vê na internet, depoimentos de pessoas feridas, frustradas, amarguradas, com grande potencial de romper, de ganhar vidas. Eu conheço alguém na minha própria igreja, que essa pessoa, ela tem uma graça de Deus sobre ela, que se ela sentar aqui do lado dessa menina aqui, ela não for cristã, ele já conversa, já não demora muito, a pessoa já está na igreja, já começa, mas ele não consegue permanecer naquilo que ele começou. Logo ele abandona. Logo até a pessoa fica chateada com ele e já não quer mais nem papo. Então, gente, não é aqui, MDA é apenas uma nomenclatura, um nome, algo que a Bíblia já mandou a gente fazer. Podia ser o quê? Discipulado 1 a 1, podia ser Jesus em nossas vidas, Nova Visão, Jesus em nossas vidas. Mas o que nós como igrejas fazemos? Não, já inventaram outra coisa, já veio lá dos Gs, né? E agora é os M. Já veio de lá. E agora, uma hora é isso aqui, outra hora é esse negócio dessa visão. Eu já ouvi isso, que esse negócio tá contaminando todo mundo. E muitas pessoas entram e elas não têm aquele discernimento, aquela paciência. Isso que eu estou falando, que eu estava falando atrás, aquela paciência de trabalhar naquilo que Deus está colocando na igreja, que é uma ferramenta para que a gente tenha uma funcionalidade dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Que você, de alguma forma, possa contribuir com a obra de Deus aqui na terra. Amém? Então, vivendo essa vida com propósito, né? Através realmente de um coração disponível para Deus. Digno daquilo que Cristo fez por nós. Agora, ele fala assim, no versículo mais na frente, lutando juntos pela fé evangélica. O que ele quer dizer isso? O que o apóstolo quer falar sobre a fé evangélica? Aqui ele não trata simplesmente de crer. É só crer. É acreditar que Jesus veio e me salvou, que Jesus veio e derramou seu sangue por nós. Não é só simplesmente lutando pela fé evangélica, não é simplesmente crer. A Bíblia fala que lá em Tiago 2,19, que até os demônios creem. Não é verdade? Ele fala isso. Mas é compreender a nossa fé, que está relacionada ao plano de salvação,
a reconciliação ao plano que Deus tem para o homem. Amém? É isso que é lutando pela fé evangélica, é lutando pelo aquele plano da salvação que Deus tem para toda a humanidade. Na nossa casa, principalmente. Às vezes a gente vai achar dentro da nossa casa aquele obstáculo, mas a gente vai conseguir, ficando firme no Senhor, a gente vai conseguir, vamos dizer assim, viver a nossa fé e ganhar a nossa família para Jesus, orando, tendo paciência, mudando o jeito que eu falo, a forma que eu respondo, muitas vezes deixando para lá. Então, a fé, lutando pela fé evangélica, é lutando por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Jesus fez por nós. E eu acredito que células, visão do MDA, discipulado, são ferramentas que nos ajudarão a realmente ir na frente e formando cristãos realmente comprometidos com o reino, e não só aqueles que tá com fogo aqui, não demora muito, fogo já apagou, já se foi aquele negócio, mas realmente firmes no Senhor. Agora, como é que isso vai acontecer? Quando nós colocamos em prática. Não adianta só eu falar que eu tenho, ou que eu discipulo, ou que eu tenho uma célula, ou que eu discipulo. Eu tenho uma célula, mas como é que a minha célula funciona? Eu vou lá, faço aquela célula, sabe? Eu faço com peso nas minhas costas. Pensa quando chega na quarta-feira. Qual é o dia das células aqui? Terça. Pensa quando chega na terça-feira, eu já acordo. Hoje vai ter célula. Já estou enjoada desse negócio. Eu estou enjoada de ter essa célula na minha casa. Sinceramente, não aguento mais. Quero mandar aqueles irmãos, cada um para casa deles. Ou então, eu sou a líder. Credo, hoje vai ser eu que vou dar a palavra. Jesus amado. Não aguento mais esse negócio de ser líder de célula. Aquele povo me suga. Eles são um sanguessuga. Toda hora esse negócio de discipulado. Já não aguento mais ouvir o problema dos outros. Já basta o meu. Será que eles não entendem? Sabe que quando o crente, ele é igual a árvore que não frutifica mais. Ela não tem mais. A árvore que não frutifica mais, ela não tem mais serventia. Porque se é uma mangueira, ela dá manga. No dia que ela não dá mais manga, para que serve aquela mangueira? Só para jogar folha. O crente que não consegue viver a vida digna de Cristo, por causa de Cristo, ele vai morrer espiritualmente. Vai estar sentado nessa cadeira aí, o corpo está presente, mas a mente está lá, viajando lá. Viver a vida digna de Cristo é estar no plano da salvação. Viver a vida evangélica, lutar por ela, é viver o plano da salvação aqui na terra. É viver o plano da salvação. É ser incansável. Tem dias sim que dá vontade de desistir. Sim,
Tem dias que dá vontade de desistir. Ah, não, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou entregar tudo. Ah, mas vai, o Espírito Santo vem na nossa vida e diz assim: não foi isso que eu te chamei. Não foi para você entregar tudo. Você tem que lutar pela fé evangélica. O plano da salvação tem que ser vivo em você. Essa é a ferramenta que a sua igreja disponibiliza. Hoje é célula. Sim, se amanhã mudar, amém, eu vou estar junto. Disponível. Hoje é discipulado. E se amanhã não for discipulado, vamos estar junto. Mas por enquanto é. Amém, irmãos? Eu acredito que não vai mudar. Só se a Bíblia mudar. Só se a Bíblia mudar. Que depois a gente vai ver um versículo que já é batido entre nós, que nós já conhecemos até de cor. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 1,12, que até os anjos, eles desejam, né? Eles desejam pregar o Evangelho. A gente pode ir lá rapidinho, 1 Pedro, deixa eu ver se eu marquei aqui. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado. Ele está falando dos apóstolos aqui, né? Se a gente entender bem o versículo, ele está falando dos apóstolos aqui, das pessoas que pregam o Evangelho. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Ele estava falando do Evangelho. O Evangelho foi anunciado. Que pelo Espírito Santo, por quem foi anunciado, os apóstolos anunciaram, quem foi que revelou a eles? O Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar, né? Olha só o que ele está falando. Olha, coisas que os anjos, eles queriam, eles anelam, eles desejam. Anelar significa desejar ardentemente, né? E essa palavra aqui, difícil para eu falar, perscrutar, ela significa investigar, descobrir, procurar saber. Sabe, houve aquele tititi lá no céu. Os anjos estavam desejando ardentemente saber o que o Espírito Santo estava querendo jogar sobre os apóstolos, sobre as pessoas com o coração disponível, que estavam sedentas para saber da revelação do Senhor, da salvação. E aí os anjos ficaram, sabe, numa agitação, querendo participar. Só que esse privilégio não é para anjos, é para pessoas. Levanta a sua mão. É para você. Amém? Esse privilégio é para você. E nós muitas vezes nos comportamos assim: ai, eu não sei falar. Ai, eu não sei fazer esse negócio de célula. Ai, eu não sei cuidar de ninguém. Eu não sei cuidar de ninguém. Você sabe. Você sabe. Por quê? Porque à medida que você abrir o teu coração, à medida que você fizer isso, lá do céu já foi enviado para cá aquela pessoa que vai nos
ajudar e nos auxiliar. Quem é? O Espírito Santo. Sabe o que Ele vai fazer? Em você, Ele vai te revelar. Porque muitas vezes está escrito aqui, mas não está revelado. Ele vai te revelar o jeito que você tem que fazer. Amém? O jeito que você tem que se comportar. A Bíblia fala, lá eu sempre falo lá para o pessoal da minha área assim, olha, quando elas falam assim, ai, eu não tenho criatividade, eu não consigo fazer. Eu falo, não, peraí. Se não tem, então vamos pedir para Deus, que a Bíblia fala que lá no Antigo Testamento, Deus derramou sobre o povo um espírito de criatividade. E esse mesmo Espírito está aqui entre nós. Então Ele vai derramar sobre você, amém? O espírito de criatividade está sobre mim e eu vou conseguir fazer, amém? Então essa criatividade vem de Deus. Toda estratégia para você conseguir vem de Deus, amém? Para a sua célula romper, para a sua célula crescer, para os seus discípulos romperem, crescerem junto com você. A coisa mais legal do mundo, quem já discipulou um novo convertido aqui? Quem já teve esse prazer? Gente do céu, vou te falar, é a coisa mais gostosa do mundo. É quando alguém vem aqui na frente. Eu não sei quantos de vocês já tiveram filhos. Quem já teve filhos aqui? Quem é pai e mãe? Quando alguém converte aqui que você pregou, que você evangelizou, que você orou, que você chorou na presença de Deus, quando Ele converte aqui, sabe como é que é? É a mesma coisa quando você ganha um filho. É igual. É maravilhoso. Você não sabe como é a alegria que invade o teu coração. Gente, você quer pular. E a Bíblia nos fala que lá no céu há júbilo. Sabe por quê? Porque os anjos estão se alegrando com você, porque era eles que queriam fazer isso. Então não fecha o teu coração. Não fecha o teu coração dizendo, essa visão dessa igreja. A visão de Deus para você. Amém? É a visão de Deus para você. É a visão de Deus para você. Agora, nós estamos vivendo um cristianismo, muitas vezes, que só basta crer em Jesus. E como eu falei lá um pouquinho atrás, eu falei que até o diabo, até os demônios, eles creem e eles tremem. Agora, se eu só vivo assim, só creio, o que me diferencia de um demônio? Eu não posso só crer. Eu tenho que viver a minha fé evangélica. Eu tenho que viver a minha vida digna do Senhor. Ela vai ser digna. Essa vida toda que eu tenho, ela vai valer a pena. Diga para você, a minha vida vai valer a pena. Em nome de Jesus, a sua vida vai valer a pena. De cada pessoa que está aqui. Pode você estar meio capenga, eu não quero, se arrastando, mas o Senhor vai te levantar e você vai ser uma pessoa que mais frutifica nesse lugar. Eu profetizo sobre a tua vida, amém? E você vai fazer isso com alegria, não com pesar, mas com alegria. E você vai ver os seus filhos, aquele que você está pregando, evangelizando, orando, pagando um preço, jejuando. Você vai ver, eles virem aqui na frente.
e entregarem a vida a Jesus, e a vida deles vão tocar outras vidas, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar neles, porque começou em ti e passou para eles, e assim por diante, em nome de Jesus, amém? Então a igreja, ela é sim esse lugar que a gente vai, que nós vamos nos reunir, que nós vamos adorar, que nós vamos buscar, que nós vamos nos renovar, encher da presença do Senhor, mas também com o propósito de sair daqui, não ter aquela vida rotulada, e vida, aquela que eu vivi lá no passado, uma vida realmente religiosa, mas uma vida que vai sair daqui e vai fazer diferença. Daqui para fora, da porta para fora, eu vou continuar vivendo uma vida de adoração, uma vida que vale a pena, uma vida que vale a pena viver. Amém? Eu entendo que os demônios, eles creem, mas eles não exercem uma fé salvadora diferente de nós. É isso que nos diferencia dos demônios. Nós exercemos uma fé salvadora, amém? A nossa fé não é só simplesmente, eu acredito e tremo aqui, mas eu vou exercer a minha fé no reino, salvando pessoas, tirando do império das trevas, trazendo para esse lugar, em nome de Jesus, através dessa igreja, através das suas células, através do discipulado, ajudando pessoas realmente a crescerem no reino e serem dignas do Evangelho, dignas de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé. Amém. Vou chamar aqui já o pastor.